Bora trazer novidades importantes sobre zagueiro que quer jogar no São Paulo e foi liberado na Inglaterra. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, o futuro de Everton Cebolinha e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos contra a Vitória e também contra o Cruzeiro e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro e para sair agora haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque em vez de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha R$1,5 milhão por mês hoje, e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de R$2 milhões mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e 1 assistência. A pergunta que eu deixo para você, Cebolinha vale R$2 milhões por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o zagueiro que já esteve nos planos do São Paulo acaba de ser liberado para procurar clube. Igor Júlio, brasileiro de 28 anos de idade, não permanecerá no Brighton. Ele até teve emprestado na temporada passada ao West Ham, voltou para os últimos 6 meses, não foi utilizado e o Brighton o colocou numa lista de atletas negociáveis, por empréstimo ou em definitivo. A prioridade do Brighton era encontrar um clube em definitivo. Como não existiram propostas, nesse momento o Brighton já aceita emprestar. Zagueiro de bom nível, que viveu ótimos momentos, especialmente na Áustria e na Itália. O Igor Júlio foi recentemente pretendido pelo Botafogo e pelo Cruzeiro. Na negociação com o Cruzeiro, a coisa não avançou porque o Brighton pediu mais de 6 milhões de euros para negociar. Sobre o São Paulo, o Igor Júlio teve na temporada passada no Tricolor, no Refis, para fazer um tratamento. Foi durante o mês de janeiro. Na oportunidade ele fez uma série de elogios ao São Paulo, entre aspas, dizendo o seguinte: sempre assisti aos jogos do São Paulo, gostava de ver o time do Luiz Fabiano e do Dagoberto. É um dos maiores clubes do Brasil e do mundo que tem os títulos mais importantes. Acho bonito ver a torcida enchendo o Morumbi. A pergunta que você, São Paulino, deve estar se fazendo: São Paulo pode tentar a contratação do Igor Júlio? E eu reproduzi essa pergunta para um dirigente do departamento de futebol. E a resposta foi: estamos sem dinheiro. São Paulo que já havia demonstrado interesse no Bastos, zagueiro angolano que recentemente deixou o Botafogo, mas também a limitação de grana foi o problema. São Paulo que enfrenta nesse sábado Curitiba com a expectativa de mais de 45 mil pessoas no Morumbi. As organizadas, inclusive, preparam uma recepção ao ônibus para receber o time na chegada ao estádio por volta das 19 horas. Responda rápido, você acha que o São Paulo fatura mais com bilheteria de jogos ou shows em seu estádio? Acertou quem respondeu shows. E a diferença é absolutamente surpreendente. Desde que assinou contrato com a Live Nation em dezembro de 2023, o São Paulo já arrecadou cerca de 100 milhões de reais com shows. Nesse período precisou mandar 12 partidas longe do Morumbi. E a estimativa do clube com a arrecadação de bilheteria, se esses jogos tivessem acontecido em casa, geraria na casa dos 11 milhões e 400 mil reais. Diferença de quase 90 milhões de reais em favor dos shows. Diante de toda a enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, a possibilidade de colocar tanto dinheiro em caixa com a realização de shows é quem tem salvado as contas do Tricolor. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, Júlio Casares não havia antecipado 50% da receita? Sim. Ainda dessa maneira, São Paulo com 4 milhões e meio de reais por show, ainda sobram ao Tricolor cerca de 2 milhões 250 mil.
bastante dinheiro. Levantamento bem legal feito pelo Éder Traschini do GE. Só para completar, lembrar que o São Paulo vai ter de abrir mão de mais uma partida importante, confronto contra o Corinthians, marcado para o fim do mês de outubro, terá de acontecer na Vila Belmiro, por conta da realização de 3 shows da banda Beach S, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. E Bastos, zagueiro ex-Botafogo, pode virar reforço do São Paulo? Essa especulação surgiu ao longo da semana e eu mandei pergunta para uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor. Posso garantir que o Bastos é muito bem avaliado no São Paulo, apesar dos 35 anos de idade. Jogador angolano livre desde 23 de julho, quando rescindiu de forma amigável seu vínculo com o clube carioca. O acordo previa a permanência do Bastos até dezembro. O Bastos vinha incomodado com salários atrasados e pediu para rescindir o vínculo. Pois bem, mandei a mensagem para essa pessoa do departamento de futebol e falei: e o Bastos, pode ser contratado? Abre aspas para essa fonte: só podemos trazê-lo se vendermos alguém. Estamos realmente sem dinheiro nesse momento. Fecha aspas. São Paulo que conseguiu na semana passada a quitação de um transfer ban que permitiu as inscrições de Domingos Duarte e Iago, mas corre o risco de ter um novo transfer ban contra si. 1.100.000 é uma dívida que o São Paulo tem com o Novo Horizontino pelo volante Jorginho, que ainda não foi pago. Só para completar, em relação a Bastos, lesão na temporada de 2025 impediu que ele jogasse com frequência na temporada passada. Nesse ano também foram poucos jogos. A temporada muito boa do Bastos no futebol brasileiro acabou acontecendo em 2024. Estou me perguntando aqui quem que o São Paulo poderia vender para trazer dinheiro para o caixa para pensar na contratação do Bastos. Não existem tão boas opções. A saideira sobre o São Paulo: rolou uma reunião nessa quinta-feira entre representantes da oposição, Rogério Caboclo, Marcelo Portugal Gouveia Filho, ou tem Aires e Pimenta. Não há uma definição ainda em relação ao candidato de oposição, mas o que se especula é que na próxima semana o Caboclo possa desistir da sua candidatura para que o filho de Marcelo Portugal Gouveia, que foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo nos últimos anos, tente a eleição no duelo contra o presidente Arrim Assis. O Luiz Santos: boa noite, Nicola. Que belo vídeo da renovação do Caleri, hein? Espetacular. Eu confesso que eu vi por cima de uma coruja no estádio do Morumbi, mas eu já percebi que a repercussão foi bem positiva, né? Ó, o Severino Costa: Marcos Antônio hoje vale 25 milhões de euros. Menos não. O Severino, por 25 milhões de euros, não há a mínima chance de fazer negócio, cara. Muito bem vendido hoje, o Marcos Antônio vale 15, tá? Osório vale 15 milhões de euros, tranquilo. O Luiz, se ele jogar, pode vir a valer. Deixa eu contar uma do Osório. Essa eu nem falei. O Osório é um menino da base que já tem deixado boa impressão, o pessoal tem gostado, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou com ele na base. E a pessoa escreveu o seguinte, ó. Só uma coisa, peraí. O Biasotto ia dispensar o Osório, tá? Aí houve uma discussão interna lá no São Paulo: não vai dispensar não. E aí optaram por comprar a parte do Osório por 400 mil reais. Tá? Então o Osório quase foi dispensado pelo São Paulo porque, segundo essa minha fonte, o Biasotto não queria que o São Paulo investisse 400 mil reais no jogador. Opções. Deixa eu só contar uma coisa de agora. O São Paulo, coisa de 1 hora atrás, postou um vídeo de uma coruja para festejar a renovação de contrato de Caleri, tá? Vínculo estendido por mais 2 anos, que podem ser prorrogáveis por um terceiro, se no último ano de contrato ele conseguir jogar pelo menos 60% das partidas. Essa talvez a principal notícia do São Paulo na sexta-feira, era algo que a gente já tinha informado, já tinha dito para vocês. O Caleri conseguiu um reajuste salarial como imaginava, um pouco abaixo do que ele pedia, mas ele queria um reajuste. Houve também um parcelamento em menos prestações de uma dívida que o São Paulo tem com ele. O Caleri conseguiu emplacar luvas, enfim, no final das contas o São Paulo cedeu um pouco, o Caleri cedeu um pouco e o contrato foi renovado. Caleri que ficaria livre em dezembro, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato nesse período do ano. Dessa maneira o Caleri está garantido no São Paulo, tá bom?
Deixa eu continuar pegando participações de vocês, vão mandando as perguntas por aí, eu respondo por aqui o que eu não souber. Tô com, deixa eu só fazer mais uma, peraí. Tô falando aqui com o Marco Belo. Bom, vamos lá. O Sandro Diniz, falando aqui de Manaus, falaram sobre a volta de Felipe Coutinho, será? Bom, vou ler para vocês o que ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo. Essa especulação sobre Coutinho no São Paulo, ela começou durante o fim de semana, tá? E eu mandei mensagem para uma pessoa que tem papel importante dentro do São Paulo, nesse expediente de futebol. Ó, bom dia. Essa mensagem foi enviada no sábado. Tudo na paz? Passando para saber se é verdade que o Felipe Coutinho interessa. A resposta foi assim: bom dia. Ótimo jogador, mas não temos dinheiro, tá? Eu falei assim, mas ele pede quanto? Nem perguntamos. Mas é uma realidade que não nos cabe. Aí eu falei, mas por quê? Mas não dá mesmo, não tem condição? Não tem. O Coutinho ganhava R$1,5 milhão por mês, tá? Nos tempos de Vasco. E já recusou propostas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita com cifras meio parecidas. Então é diante desse cenário que o São Paulo entende não ter capacidade de fazer investimento. Se o Bastos, que está livre e ganharia muito menos, é hoje considerado um atleta difícil, enfim. Então, Igor Júlio, e não o Igor Paixão. O Igor Júlio é um zagueiro brasileiro que pertence ao Brighton. É torcedor do São Paulo, essa é uma vantagem para o São Paulo. Mas assim, ó, só para você entender o drama. O Igor Júlio tem 28 anos de idade, pertence a um time inglês, disputou a última temporada, parte dela no West Ham, parte dela no Brighton, avaliado em 11 milhões de euros. Eu perguntei para minha fonte lá no São Paulo sobre o Bastos, zagueiro angolano, 35 anos de idade, livre no mercado depois de sair do Botafogo. Para fechar com o Bastos, você só precisa se acertar com o Bastos. E não deve ser a coisa mais difícil do mundo, até porque o Bastos teve uma lesão séria no ano passado, quase não jogou, nessa temporada também jogou pouco e está livre no mercado. A resposta que eu tive da pessoa do São Paulo foi, o Bastos a gente gosta bastante, mas só vai dar para contratar o Bastos se a gente conseguir negociar atletas, vender atletas. O Atlético é que fala em negociar, em liberar, né? O São Paulo fala em vender atletas. Então, se o Bastos, que está livre no mercado, é hoje considerado uma negociação difícil, imagina o Igor Júlio, que é reserva lá, que nem tem jogado, que já foi emprestado, mas que está avaliado em 11 milhões de euros, tá? Certamente o salário do Igor Júlio é bem mais alto do que o salário do Bastos. O Wilker Rocha. Meu São Paulo só tem uma solução, SAF. O time agora não tem ativos para vender, nem jogadores pontuais. O jogador não pode ficar velho no time. Um dia a conta chega. Ótimo ponto. Essa história do ativo é algo bem relevante, tá? E que pouca gente pensa, né? Por exemplo, hoje, o Corinthians tem melhores ativos do que o São Paulo. O Palmeiras tem muito melhores ativos do que Corinthians e São Paulo. O que é ativo, Nicolau? É o jogador, que pode se valorizar e ser vendido. E se o São Paulo quiser uma grande venda hoje, o São Paulo vai tentar o Marcos Antônio por 10 milhões de euros, 15, não acho que não chega. O Bobadilha talvez por 10 milhões de euros. E algum dos meninos, mas os meninos parecem muito, muito novinhos ainda, né? O Corinthians sonha com 20 milhões do André, acho que não vai chegar. Sonha com 20 milhões do Bidon, não vai chegar, mas você consegue chegar a mais do que Marcos Antônio e Bobadilha, né? Você tem o Yuri Alberto, cujo o direito do Corinthians é de 50%, mas é um jogador que já teve proposta, por exemplo, de 22 milhões de euros. Aí você teve o Hugo com proposta do Milan, o Mateuzinho que foi especulado no Zenit, enfim. Eu vejo mais opções no Corinthians para fazer dinheiro do que propriamente no São Paulo. E o Palmeiras com muito mais opções quando a gente discute times de São Paulo, certo? Direto da Espanha assistindo, sou fã do canal, escreve o Wilker Rocha, obrigado, cara. Mais um giro de notícias aqui no nosso canal do Notícias do São Paulo, para você ficar atento e atendado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado nos bastidores do Tricolor Paulista. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, muito obrigado a todos de verdade. Rapaziada, não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Fui.